Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E aqui você encontrará sempre os ensinamentos do Cristo, o Evangelho de Jesus, numa visão espírita, palestras consoladoras e confortadoras, aulas esclarecedoras, interpretadas segundo os ensinamentos dos Espíritos. Inscreva-se em nosso canal. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. E para iniciarmos, façamos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o Espírito Emmanuel dita, então, a Francisco Cândido Xavier belos ensinamentos como recursos e mecanismos para a nossa vida diária. E hoje nós vamos ver a lição de número 36, que tem por título Coração Puro. E Emmanuel retira, então, do Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração. E aí ele discorre: guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos assombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominioso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território do nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas, e que hoje se voltam para nós à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismo, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz
irradiante para o caminho. Coração puro é a garantia de que nós estamos cumprindo os desígnios divinos para a nossa existência. Um coração puro é livre de maldade, do ódio, da inveja, do ciúme, da cupidez e, por que não dizer, da lascividade, que hoje é objeto em todos os departamentos e setores da nossa sociedade. Manter o coração puro é procurar a verdade que liberta, é procurar seguir os ensinamentos de Jesus, colocando-os na prática diária de nossa vida. Todos nós, no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, temos o que resgatar, temos que nos reajustar perante a lei divina, na qual um dia fomos infratores. Não somos pecadores, somos criaturas imperfeitas a caminho da luz. Manter o coração puro é usufruir dos melhores sentimentos que o Cristo nos ensinou. Quando nós fazemos o bem, quando nós praticamos a caridade, quando nós auxiliamos nossos irmãos de caminhada, quando nós procuramos ensinar, aprender, quando nós aprendemos a ser resignados junto aos espíritos colocados pela misericórdia divina no nosso lar, aqueles que formam a nossa família consanguínea, onde nós compreendemos que eles são instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes, nós nos deparamos com algumas palavras do Cristo: não se turbe o vosso coração, e nós muitas vezes procuramos o verdadeiro sentido. Como aplicar os ensinamentos de Jesus em nossa vida diária? E a doutrina espírita, ela vem exatamente nos mostrar que nós não estamos no planeta Terra por acaso. Nós não chegamos a este planeta bendito simplesmente porque aqui fomos deixados ou largados. Não, nós fomos chamados pelo Cristo. Ele, o Mestre, nos ofereceu a oportunidade bendita de nós que um dia transgredimos as leis divinas, nós que sempre tivemos muitas dificuldades com a obediência das leis, com o amar ao próximo como a si mesmo, como buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado, precisamos então desses reajustes. O planeta Terra, escola bendita para o espírito. O planeta Terra, o hospital que oferece a cura dos males e das enfermidades espirituais que ainda nos perseguem em nossa imperfeição e muitas vezes na imprudência e negligência. E sim, não deixa de ser para todos nós uma casa de correção, pois aqui, limitados pelo corpo físico, as nossas tendências também são limitadas. E a misericórdia divina e o amor de Jesus sempre nos oferece uma nova oportunidade de reparação. Coração puro. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor: não se vos obscureça o ambiente ou não vos assombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. O que ele está nos dizendo? Porque Jesus, caminhando aqui entre nós, ele, o Mestre, a manifestação divina do amor na Terra, Jesus, o amor em forma humana, ele aqui sofreu com a injúria, com a calúnia, com a difamação e, por que não, a violência. E não estamos falando apenas
da violência da crucificação, mas da blasfêmia, daqueles que, tentando humilhar-lhe, cuspiram-lhe no rosto. Mas Jesus, soberanamente bom e justo, como todos nós devemos ser, compreendeu que aquelas criaturas, que aqueles espíritos ainda tinham muito a reparar e mais ainda a aprender. E se Jesus caminhou aqui entre nós, superando esses obstáculos, essas dificuldades, a ignorância, a materialidade, Jesus caminhou aqui no meio de crendices, de superstições, de misticismo e de fanatismo. E ele está dizendo, por que nós, que ainda somos imperfeitos, por que nós que estamos em reparação de erros, de faltas, de equívocos, por que que nós queremos sempre o sol claro, temperatura amena? Por que que nós não queremos dificuldades, obstáculos e barreiras? Será que é assim que nós vamos aprender? O soldado que fica preso ao quartel não tem condições de desenvolver as suas habilidades e as suas aptidões. O professor, com todo o seu conhecimento e as informações, fechado, aprisionado em seu escritório de estudo, como ele vai interagir? Como ele vai compartilhar todo esse conhecimento se não colocar em prática, se não dividir? Tudo isso, mas vamos enfrentar, sim, vamos enfrentar a negação, vamos enfrentar aqueles que pensam diferentes de nós, aqueles que não compactuam com a nossa verdade, aqueles que têm outras convicções, outros interesses. Então, o que Jesus está dizendo? Não pensem que o planeta Terra vos oferecerá sempre facilidades. Caminhar sobre o céu azul é muito bom quando nós estamos na praia, quando nós estamos a lazer, quando nós estamos a passeio, quando nós estamos nos divertindo. E a reencarnação não é um passeio, não é uma viagem de férias. Reencarnação, como nos explica e mostra a doutrina espírita, é oportunidade bendita que nós temos de reparar, de poder ali saldar o nosso débito e as nossas dívidas perante a lei divina, perante o Deus Todo-Poderoso, o Pai de amor e de bondade, que nos oferece a oportunidade bendita da vida. Ninguém poderá se perder perante os obstáculos. O pretérito, o passado de dívida, o passado criminoso, o passado de malfeitores, o passado de ignorância. A grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas, e que hoje se voltam para nós à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. É da lei divina, porque nós, muitas vezes, nossos débitos são tamanhos que nós temos dificuldades para saldá-los à vista ou de uma só vez. E a misericórdia divina, por consideração, a misericórdia divina, dádiva que é do Pai, então ela nos oferece essa oportunidade de, em pequenas parcelas, de em pequenas prestações, nós irmos quitando esse débito. E os nossos irmãos a quem nós ferimos, aqueles de quem abusamos os sentimentos, aqueles de quem nós roubamos a confiança, aqueles que tinham em nós uma referência e que nós causamos lágrimas, aqueles a quem nós impingimos dores muitas vezes atrozes,
aqueles a quem nós fomos cruéis com os sentimentos, com a confiança, com o amor e com a dedicação para conosco. E perante a lei divina, nós temos que fazer as devidas reparações. É justo e é sim misericordioso. Nós não podemos alcançar o reino de Deus se nós não estivermos de coração puro, de coração limpo. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Sim, é isso que Jesus nos recomenda. Livre de todo ódio, não nosso, mas principalmente daqueles que ainda nos odeiam. Temos adversários, temos desafetos, temos inimigos, temos pessoas que para nós, muitas vezes para nós são indiferentes. Muitos daqueles que muitas vezes nós olhamos e num primeiro momento não temos a mínima simpatia, exatamente porque estamos todos nós a caminho da luz. Cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu tormento, cada um com o seu sofrimento. Mas é Deus? É Jesus? Não, somos nós. Nós somos os artífices do nosso destino. Somos hoje o efeito daquilo que causamos ontem. Mas em toda e qualquer circunstância, temos que manter o coração limpo, o coração puro. Coração é a fonte da emoção, é o chakra cardíaco que regula os nossos sentimentos, o nosso carinho, o nosso amor, a amizade, a caridade, a fraternidade. E nós não podemos seguir adiante se nós não estivermos quites perante a lei divina. Não é Jesus que nos ensinou? Se fores ao altar fazer a sua oferta e lembrar-se de que seu irmão tem algo contra ti, vá primeiro reconciliar-se com ele e depois venha fazer a sua oferta. Deus nos oferece oportunidade. Deus nos oferece sempre a ocasião melhor para que nós possamos, sim, caminharmos livremente como fomos criados. Mas, para isso, não podemos deixar pendentes os nossos equívocos, prazeres e satisfações que foram conquistados muitas vezes à custa de lágrimas e sofrimentos daqueles que compartilham e compartilharam conosco a existência terrena. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Sim, não tem como. Não é o planeta Terra. Muitas vezes as pessoas dizem assim: o mundo oferece tentações, os prazeres do mundo, as satisfações do mundo. O planeta, o mundo, é o melhor local para nós morarmos. Dentro da nossa evolução espiritual, dentro do nosso conhecimento, este é o melhor lugar e o melhor planeta que nós poderíamos aspirar. Cada um vive de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu conhecimento. Mas todos nós aprendemos todos os dias. Nós temos que trabalhar, temos que batalhar pelo sustento do corpo físico, do sustento material. Sim, nós temos que ganhar o sustento com o suor do rosto, o trabalho digno, sim, mas nós temos sempre que praticar a caridade para aqueles que caminham conosco, ajudando, sem se preocupar. Por que preocupar-se com o lugar do outro, com o trabalho do outro, com a função do outro, com o salário do outro, com a família do outro? Nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. As tentações são exatamente oportunidade de ver se nós já vencemos as nossas más tendências,
se nós já aprendemos que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente e que vivendo, nós temos aqui, junto dessas tentações, nós conhecemos o certo e o errado. Nós aprendemos com Paulo de Tarso que tudo nos é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos edifica. Nós aprendemos que aquilo que não queremos para nós, nós não devemos e não podemos fazer aos outros, qualquer que seja a circunstância. Observar o coração. O coração é sempre, será sempre o órgão mais importante do corpo humano. Por isso, nós temos que cuidar dele, higienizar, magnetizar, nós temos que purificar. Ele precisa estar sempre pronto para servir de melhor maneira ao corpo físico. Manter o coração puro desses sentimentos mesquinhos, desses prazeres e dessas tentações, é sim adquirir a virtude, é exercitar a fé, é compreender a oportunidade bendita da vida. Tudo é temporário para nós neste planeta. Sim, assim como as alegrias, as conquistas e as vitórias, as tentações, os vícios, o álcool, o tabaco, os prazeres carnais, a gula, tudo isso está aí, mas nós somos o elemento espiritual, nós somos o elemento inteligente. O espírito vai sempre prevalecer sobre a matéria e sobre o corpo. E prevalecendo, o espírito precisa caminhar nesse sentimento fraternal que Jesus nos deixou como legado. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismo, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta, vence toda a perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Espinhos, pantanais, pedras, o que seria, se não mais do que as dificuldades que hoje a sociedade está acostumada? Os novos padrões sociais, os valores morais, a ética, que muitas vezes é abandonada em detrimento aí da busca das conquistas espirituais. Porque muitas vezes os prazeres e as satisfações passam longe do coração, do sentimento, atendendo muito mais aos instintos animalescos que nós ainda temos. Talvez esteja aí, talvez não, é uma certeza, o nosso diferencial em relação aos animais. Eles agem pelo instinto, mas uma vez saciado a sua fome e o seu prazer, eles simplesmente se retiram. Enquanto nós, o hominal, enquanto nós, o espírito, o ser inteligente, dotado de livre-arbítrio, de inteligência e raciocínio contínuo, nós ainda buscamos as satisfações sem se preocupar, muitas vezes, com os ensinamentos de Jesus. Perante a lei divina, perante aquilo que o Cristo nos ensinou e também exemplificou. Será que nós estamos agindo de acordo com a nossa consciência? Consciência espiritual, evolução espiritual, aprendizado constante. O amor. Todos querem o amor, todos buscam o amor, todos falam do amor. Mas será que nós compreendemos verdadeiramente o que é o amor? O evangelista João, assim como Jesus, João interpretou as palavras de Jesus, mas ele deixa bem claro em seu evangelho. Ele não diz que Deus nos ama,
Ele não diz que Jesus nos amou. Ele diz, João, lá em seu evangelho, ele fala, Deus é o amor. Jesus nos ensinou e nos deixou que ele fala assim, eu e o Pai somos um. E ele fala que onde ele estiver, Jesus, que estejamos nós. Para que nós possamos ir ao amor, que é Deus, temos que ir pelo Cristo, com o Cristo e por Cristo. Então, somos filhos do amor. E para que assim procedamos da melhor maneira, para que sejamos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus, mantenhamos o nosso coração puro, puro de todos esses sentimentos mesquinhos, de todas essas satisfações temporárias e passageiras, dessas alegrias fortuitas, porém ilusórias, que muitas vezes nos são apresentadas em formas de facilidades e tentações. Com o coração puro, possamos celebrar a vida, celebrar a misericórdia de Deus Pai, o Criador, e que sabe de todas as nossas necessidades. Com o coração puro, possamos abraçar. Com o coração puro, possamos acolher. Com o coração puro, possamos consolar e confortar, fazendo aos nossos irmãos aquilo que o Cristo faz por nós todos os dias e todos os momentos da nossa existência terrena e da nossa existência espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.